curso, a gente começou, né, as atividades lá em Ribeirão em 2009. Então, é um curso relativamente novo, não sei mais se dá para falar isso, né? A gente brinca, agora nós não somos mais os novinhos, né? Médio, 16 médio. anos esse ano. Bastante. Então. Mas é um curso, assim, que ele é bem alinhado. Bom, primeiro que segue uma regulamentação, né? Então, toda a estrutura curricular, ela segue a normativa do Conselho Nacional de Educação para os cursos de Educação Física, né? E em 2022, houve a última reforma curricular do nosso curso. E aí, assim, o que eu acho que é uma grande sacada, né, do curso da EFERPS é um curso de 4 anos, integral, que a gente fala, né? E às vezes eu falo que é integral, o aluno arregala um olho, né? Meu Deus, eu vou ter aula o dia inteiro. Calma. Você pode ter aulas, né, pela manhã e à tarde. Tem ano que você tem aula de manhã até à tarde. Então, das 8 às 6, né? 5h30. Tem. Não é todo dia, não são os 4 anos, né? Sim. Mas é um curso integral. Então, a pessoa já tem que pensar que ela vai, né, ter atividades ali entre 8 e 5 horas, pelo menos, da tarde, ela tá na USP. E aí, nessa última, como eu estava comentando, nessa última reforma, a gente tem dividido, né? Então, o primeiro e segundo ano, a gente chama de disciplinas de ciclo básico. Aí é que o aluno começa a cair na real que ele não vai só jogar bola, sabe? Então, tem lá disciplinas para você conseguir compreender o corpo humano e mais para frente você vai compreender, né, o movimento desse corpo e as estratégias que nós vamos ter que elaborar ali enquanto profissional de educação física para aprimorar a performance desse corpo. Então, assim, no primeiro e no segundo ano, os alunos, né, os estudantes, eles têm aulas, então, por exemplo, anatomia, fisiologia, bioquímica, né, que são nutrição, depois mais pra frente. Aí a gente passa desse ciclo básico, a gente entra nas específicas. Aí começa a ter mais cara de educação física, né? Aí começa a ter cara de educação física. Aí a gente vai ter as aulas de nutrição, primeiros socorros, terceiro ano. Nutrição, primeiros socorros, as biomecânicas, aí fisiologia do exercício, bioquímica do exercício, condições especiais de saúde, pedagogia. Então, a gente vai, né, vai indo mais ali para aplicação propriamente, né? Então, e aí depois na verdade, no terceiro ano também, começam as práticas de estágio, que é o estágio obrigatório. Então, é o momento em que o estudante tem a possibilidade de começar a fazer esse vínculo com o mundo do trabalho. Em alguns estágios, ele vê uma aplicação direta do que ele acabou de estudar, né? Mais os estágios mais para o final, né? Os estágios que eles fazem lá pelo quarto ano, então, primeiro e segundo semestre do quarto ano. Por quê? Porque já viram quase que toda, né, a grade, e aí eles conseguem até compreender melhor, né, algumas as situações que eles têm ali nos estágios. E aí tem uma coisa legal do nosso curso, é que a partir do terceiro ano, os alunos eles podem escolher algumas disciplinas para cursar. Então, no terceiro ano e quarto, né, eles têm lá as disciplinas do específico, que são obrigatórias, e outras que são optativas. Então, ele tem um rol de disciplinas que ele escolhe quais ele vai cursar. Então, a grande ênfase do nosso curso, vamos pensar assim, é trazer para esse estudante conhecimentos aplicados para as diferentes, que a gente chama lá de ciclos da vida. Então, a gente tem lá as disciplinas de programas de exercício para a infância, para a adolescência, para os adultos e para os idosos. Dentro dessas faixas etárias, então, a gente estuda, por exemplo, características biológicas, né, psicológicas, sociais desses grupos, né? Programas de atividade física para um adulto jovem tende a ser diferente de um programa de adulto... Faz muito mais sentido isso, de um programa de atividade física para um adulto da meia idade, que sou eu hoje, né? Então, assim, o que eu gostava quando eu tinha 18, 19 anos, hoje já para mim já não é. E eu sou adulto, como a Mari, porque aí dentro de cada uma desse conjunto de disciplinas, por exemplo, eu consigo trazer aspectos relacionados a atividades na natureza, né? Atividades de lazer,
dança, recreação. O que vai ter em comum dos cursos de educação física é essa questão, né? A carga horária em ciclo básico. Isso daí tá na lei, é Conselho Nacional de Educação, todo mundo vai ter. Então, o ciclo básico, ciclo específico, a carga horária disso, o estágio é 10%, né? Atividades complementares, que os alunos ficam com os cabelinhos